nem sábado nem domingo, nós estamos falando sobre segunda chance. Pessoas que precisaram de uma segunda chance e Deus concedeu a elas essa segunda chance. E hoje temos um personagem cuja história é, diria eu, quase assombrosa. Você vai entender à medida que nós formos contando a história dele, através da Bíblia. Para quem já é batizado, é uma história talvez conhecida, mas talvez você nunca meditou na profundidade da história desse personagem. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Amém? Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus tinha decidido que Davi reinaria sobre o povo de Israel. Muitos anos já haviam se passado desde as histórias que você ouviu desde sábado para e ontem, né? Já tinha se passado muitos anos depois de Jacó, depois de José, de seus irmãos, né? Agora a família de Israel era um povo grande. Tiveram um rei, Saul, que não obedeceu a Deus, Deus o rejeitou. E Deus agora unge outro rei para cuidar do seu povo. Ele chama Davi para essa tarefa. E Samuel escreve que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Em outras traduções, o Espírito do Senhor passou a controlar Davi, tomou conta de Davi. Eu queria te perguntar, eu sei que vocês são inteligentes, têm imaginação rápida. O que você espera de alguém de quem o Senhor toma posse, se apossa, né? Que tipo de vida você espera de alguém que Deus tomou conta dele? Como você imagina a vida de alguém que é controlado por Deus, dirigido por Deus? Que tipo de vida você imagina que essa pessoa teria? Tudo de bom, né? A Dani falou, né? Vocês estão quietinhos assim, só me olhando, igual coruja, né? Podem responder, não tenham vergonha. Uma pessoa fiel, né? Muita saúde, bênçãos, quem mais? Uma pessoa controlada por Deus, Deus tomou posse da pessoa, né? Olha que bênção, né? Uma pessoa amorosa, amém, né? E se fôssemos aqui continuar colhendo sugestões, veríamos que seria uma pessoa praticamente perfeita, né? Uma pessoa controlada por Deus, nossa, então é tudo de bom. As meninas solteiras aí, se encontrassem com um rapaz desse, nossa, esse é o marido que eu quero, não é verdade? Já imaginou ter um marido dominado por Deus, controlado por Deus? É o marido perfeito. Pode casar sem pensar duas vezes, taca a aliança no dedo. Não brinca não. Mas a Bíblia nos mostra a coisa surpreendente sobre esse personagem, sobre Davi, que aqui é descrito como um homem controlado por Deus, dirigido por Deus. Passou-se muito tempo, Davi começou a reinar após a morte de Saul. Quero que você agora leia 2 Samuel 11. Davi se tornou rei de Israel, foi reinando, obtendo várias vitórias, né? Israel estava em guerra contra alguns povos vizinhos e Davi era um grande chefe militar, né? Além de rei. Sempre saía à guerra com seus soldados e saía vitorioso, né? E Davi foi colecionando vitórias na sua vida. Davi se casou, não somente uma, mas várias vezes, e aí começa a complicar a vida dele. Aí começa a coisa não ficar muito boa. Deus nunca recomendou a bigamia, mas em alguns casos na Bíblia Deus tolerou a bigamia, mas Deus nunca disse que estava certo. E Davi tinha problemas nessa área da vida dele. Eu vou falar claramente aqui, porque somente claramente você vai entender o que eu quero dizer. A libido de Davi era muito, muito alta. E tinha muito desejo sexual. E tanto era que ele não se contentou com uma mulher só. Ele teve 4, 5, 6, né? Especialmente quando se tornou rei, ele disparou de vez. E foi com a medida que ele foi colecionando vitórias, se tornando um rei aclamado pelo povo, um rei respeitado pelo povo, um rei vitorioso na guerra, Davi começou a confiar muito nele e fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Será que eu estou falando para alguém que tem muitos anos na igreja? É batizado, tem cargo, quem sabe participa da direção dessa igreja, mas que está percebendo, através do Espírito de Deus essa noite,
que você tem dirigido a sua vida e não Deus? Davi começou a tomar conta de sua própria vida. Ele não era mais o mesmo Davi que fora ungido por Samuel anos antes. Naquele tempo, Deus descreveu Davi, lá em 1 Samuel 13,14, como um homem segundo o coração de Deus. Um homem de quem Deus se alegra. Mas com o tempo, Davi começou a fazer a sua própria vontade. Quem sabe ele pensou, olha, mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Sou um rei justo, sou um rei vitorioso, um rei próspero. Está tudo bem comigo. E ele foi confiando na sua prosperidade, nas suas vitórias, nas suas virtudes. E foi se deixando levar pelas coisas boas que ele tinha. Ele foi se sentindo, como dizemos em nossos dias, o cara. Né? O jovem sabe muito bem o que significa. Eu queria perguntar para você. Você sente que esse risco também é um risco seu? Você sente que você pode confiar demais em você e pouco em Deus? Tem muita gente aí no mundo que nem confia em Deus, nem pouco nem nada. Só confia em si próprio. Eu conversei com alguém certo dia, essa pessoa me disse, meu Deus é o dinheiro. E quando o dinheiro dele acabar, cadê o Deus dele? O meu Deus não é o dinheiro, queridos. O meu Deus está no céu. E o meu Deus um dia virá me buscar para morar com ele. Amém? O meu Deus não é o dinheiro. O meu Deus não são as posses, não são as coisas. O meu Deus vive eternamente. Reina eternamente. Mas o problema de Davi é que, embora ele fosse ungido pelo Senhor, o Senhor tivesse se apossado dele, ele começou a confiar demais em si mesmo. E sabe, querido, isso me revela uma grande verdade. Deus não transforma você num robô quando ele entra na sua vida. Você tem o direito de escolher andar com ele todos os dias. Ou não. Você pode escolher. Deus espera que você faça essa escolha todos os dias. Quando você acorda e sai de casa, você tem que escolher o que você vai fazer. Se você vai servir a Deus ou se não vai servi-lo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você escolhe não servir a Deus, você vai estar servindo o outro Senhor. E eu não te recomendo essa servidão. Eu não te recomendo esse outro Senhor. Se você não serve a Deus, você não está neutro. Porque Cristo disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Se você não se entrega a Deus, o diabo vai tomar conta de você. Você acha isso pesado? É pesado sim. Mas é a palavra de Deus que está dizendo, não é o irmão Geir. À medida que Davi foi confiando em si mesmo, nas suas virtudes, nas suas vitórias, nas suas habilidades, ele foi confiando menos em Deus. O inimigo foi tomando lugar. E a primeira cunha do inimigo na vida de Davi, e foi a cunha mais eficiente que ele usou, foi a libido de Davi, o desejo sexual de Davi. Queridos, Satanás não fez isso só naquele tempo. Ele continua fazendo agora. Eu não sei quantos de vocês já costumam ler ou já leram a revista Isto É, ou a revista Veja. Se não me engano, foi na Isto É que eu li essa matéria que eu vou descrever para você agora. Foi criado um certo site chamado Transe com Amigos. Não sei quem já leu isso, já viu na internet. Bang with Friends. Transe com Amigos. Lá você pode se inscrever, criar um perfil. E se você vê alguém que te interessa, você clica na pessoa com quem você quer transar. Assim diz a matéria da revista, literalmente. E se a pessoa clicar em você de volta, vocês marcam um encontro e transam. Querido, isso é o século 21. O diabo está querendo destruir você. O diabo está querendo acabar com a sua vida. Está querendo deixar você na lona, no fundo do poço. O diabo quer que você perca o céu, perca a eternidade, perca a salvação. E a arma mais poderosa que ele tem nas mãos em nossos dias, não sei se ele tem outras mais poderosas do que essa, mas essa que tem tido maior êxito, pelo que eu saiba, é o sexo. Quanta gente o diabo tem arruinado por causa do sexo. Quantas adolescentes grávidas, quantos casamentos desfeitos por adultério, quanta gente perdida na vida, porque começou a adotar um estilo de vida promíscuo e não parou mais, e adicionou a isso drogas, bebidas e outros vícios, e quando viu não tinha mais controle de si. Querida, essas armas do inimigo não são recentes, elas são antigas, e o inimigo quis usar com Davi. Você abriu no livro de 2 Samuel, capítulo 11, eu quero te dizer que eu gostaria de não ler isso para você, mas eu preciso ler. Eu gostaria que isso não estivesse escrito na Bíblia, mas isso está escrito, e você precisa saber, se você nunca leu esse texto. Capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os fiéis costumam sair para a guerra, enviou Davi
a Joabe e seus servos com ele, todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele sempre saía para a guerra com os soldados, mas nesse dia ele resolveu ficar em casa e mandou o exército trabalhar e ficou no palácio. E ficou no palácio à toa, né? Olhando para o tempo, anda para lá, anda para cá. Diz um certo ditado popular que mente vazia é oficina de Satanás, né? Eu nunca vi um cumprimento tão fiel desse ditado como esse texto de Samuel 11. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, verso 2, e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Não me pergunte por que uma mulher resolveu tomar banho justamente no lugar onde Davi podia vê-la. A Bíblia não trata desses detalhes. Muito possivelmente ela estava interessada em Davi, né? E quis dar um jeitinho das coisas acontecerem. Mas a Bíblia não entra nesse mérito, eu também não vou entrar. O fato é que Davi estava vulnerável às tentações do inimigo. Por quê? Porque já há muito tempo ele confiava muito em si mesmo. Já há muito tempo ele tratou de satisfazer a sua libido exagerada, contraindo aí 5 ou 6 casamentos, não lembro com exatidão quantos, mas ele já tinha uma quantidade grande de esposas, fora as concubinas que davam no mesmo, que ele também tinha relações com elas. Quer dizer, nessa área da vida dele ele já estava fragilizado. Ele não estava mais segundo a vontade de Deus. E agora ele viu uma mulher tomando banho e ela era muito formosa. Verso 3. Davi mandou perguntar quem ela era. E disseram-lhe, Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu. Sabe quem era Urias? Um dos soldados de Davi que estava na guerra. O rapaz trabalhando lá, lutando na guerra, a mulher aprontando em casa. Ninguém merece, né? E olha só o que acontece. Davi descobriu que ela era casada. O que ele fez? Mudou de ideia? Não, ela é casada, não vou mexer com ela, porque afinal de contas, né? Ela tem um marido. Sabe o que foi isso que ele fez? Verso 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Deitou-se com ela é uma maneira hebraica de dizer eles tiveram relações sexuais. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi chamou aquela mulher para o palácio, apesar de saber que ela era casada. E teve uma noite de amor com ela, como dizem no mundo aí fora. Uma noite caliente, tórrida de amor. Só tem um problema, e isso estava completamente contra a vontade de Deus. Você esperaria isso de um homem que no princípio eu perguntei? Como você vê um homem dominado por Deus, né? Um homem ungido por Deus, Deus se apossou dele. O que você esperaria de uma pessoa assim? Você não esperaria isso de um homem ungido por Deus, esperaria? Você não esperaria isso de um homem de quem Deus se apossou, esperaria? Claro que não, eu também não. Nem Deus esperava isso de Davi. É importante que eu diga isso para você nessa noite. Quando Deus entra na vida de alguém, Ele não espera que você caia em pecado. Mas Deus sabe que, infelizmente, nós temos dentro de nós uma natureza caída, uma natureza miserável, que nos impulsiona a fazer o que é mal, que nos impulsiona a fazer o que não presta. Todos nós nascemos doentes com uma doença chamada pecado. E o único remédio para essa doença se chama Jesus Cristo. E é por isso que eu estou aqui essa semana dizendo para você, querido, existe segunda chance. Existe remédio, existe cura, existe salvação. E existe mesmo. Mas nesse momento da vida de Davi, ele estava completamente doente espiritualmente. E o que é pior, ele não se deu conta disso. O texto não fala que Davi, após deitar com ela, se arrependeu. Veja como continua o texto. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para casa. Verso 5. Porém a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Você já viu alguma cena parecida no nosso mundo? Um casalzinho aí que furtivamente, né? Tem um romancezinho, uma noitinha de amor, uma tardezinha de amor. E a menina chega pro rapaz, olha, aconteceu um problema, eu estou com um problema. Que problema? Estou grávida. Só que tinha um problema ainda maior para Davi. Davi não viveu em 2013. No tempo em que Davi viveu, não existia preservativo, não existia pílula, nem no dia seguinte, nem no anterior.
piorou clínica de aborto. Ele não tinha o que fazer. A criança vinha. E ele não queria que o rei de Israel, ele, né, fosse acusado, né, de abusar sexualmente ou se aproveitar da esposa de um soldado. Como ficaria a reputação dele perante o povo? Davi era um homem amado pelo povo de Israel. As pessoas tratavam ele com a maior consideração possível. As pessoas tinham prazer em ter Davi como rei. Há um texto, eu não me recordo agora, em que Davi é chamado por um soldado de a lâmpada de Israel. Olha como o povo de Israel amava Davi. E Davi me faz um negócio desse e agora? Quero perguntar uma coisa difícil para você nessa noite, querido, mas eu preciso perguntar. Não precisa me responder, responda para você mesmo. Qual foi seu pior erro? Qual foi a pior coisa que você fez na vida? Depois que você fez essa que você acha que foi a sua pior besteira, o pior erro, como você fez para sair dessa situação? O que você fez? Vou perguntar mais ainda. Você já saiu dessa situação? Ou o seu pior erro ainda te persegue? Ou você ainda vive no meio das consequências do seu pior erro? Da sua pior queda? Do seu pior fracasso? Talvez você vai pensar assim, nossa, mas que triste. Davi, ungido por Deus, fazer isso? Engravidar a mulher de um soldado? Querido, quero dizer para você uma coisa contundente. Não ficou só por aí. Não terminou aí. Vire a página, verso 14 do capítulo 13. Capítulo 11, perdão. Mesmo capítulo, verso 14. Enquanto você localiza, eu quero te dizer que Davi ficou agoniado com a gravidez de Batseba. Porque ele não tinha o que fazer com ela. A criança viria. Então ele bolou um plano brilhante. O pecado é assim, quando você entra nele, aí o diabo coloca mais um para tentar cobertar o primeiro que você fez. Aí depois você tem que pecar de novo para cobertar os dois. Aí vira um efeito dominó. Vira uma bola de neve. Davi criou um planozinho, uma mentirinha para tentar cobertar aquilo que ele tinha feito. Chamou Urias da guerra. Urias veio. Urias, vai para sua casa, veja sua mulher. Mas Urias, por ser uma pessoa sistemática, uma pessoa de princípios, ele disse, eu não vou em casa, porque meus colegas de exército, os meus soldados, estão lá lutando pelo povo de Israel. Como é que eu vou entrar em casa para ficar com minha mulher, me alegrar? De jeito nenhum. E Urias não entrou em casa. E Davi ficou desesperado. Pronto, agora já era. O homem não foi em casa, não dá para cobertar a gravidez. E aí Davi desesperou e fez isso que você vai ler agora. Capítulo 11, verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou pela mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Um homem de quem Deus se apossou. Um homem que estava cheio do Espírito de Deus. Agora adúltero, assassino. Como Davi pôde cair tanto? Queria que você pensasse nisso. Como alguém pode cair tanto? Como alguém pode chegar tão longe? Ele estava tão perto de Deus e agora estava tão perto do diabo. O que aconteceu na vida de Davi? Querido, o que aconteceu na vida de Davi pode acontecer na minha e na sua. Porque o mesmo inimigo de Davi é o meu e o seu. Nós temos um inimigo que é muito persistente. E ele vive bolando um jeito de destruir a mim e a você. A tirar a eternidade de mim e de você. E como eu falei, uma das armas que ele tem usado com mais sucesso é o sexo. Mas se por acaso o sexo para você não for uma tentação, ele vai criar outras, porque ele é especialista nisso. Ele tem pelo menos 6.000 anos de experiência. Mas no caso de Davi, ele sabia que a arma ia dar certo. Ele tinha certeza. Porque já havia um histórico disso na vida de Davi. Davi tolerou a bigamia, praticou abertamente, se encheu de mulheres e concubinas, e o diabo viu que ele tinha oportunidade aí na vida de Davi. Eu queria perguntar para você, querida, essa pergunta vai ser difícil, mas eu estou perguntando para mim também. Você percebe que às vezes o diabo tenta ter oportunidade na sua vida? Pode não ser com sexo. Pode ser com outra coisa. E pode ser com sexo também. Você percebe o que o diabo quer fazer com você? Você percebe aonde o diabo quer te levar? Você não imaginaria que Davi, tendo sido ungido por Deus,
Deus tendo se apossado dele, seria capaz um dia de fazer isso? Mas Davi foi capaz de fazer isso. Sabe, querido, o nome dessa semana de oração é Segunda Chance. Eu estou contando a história de Davi para você, para mostrar que existe segunda chance para qualquer pessoa. Não importa o tamanho do erro. Não importa o tamanho do tropeço. Não importa o tamanho do fracasso. Não importa qual é a sua história. Existe segunda chance para mim e para você. A Bíblia é clara nisso. Nós vamos ver daqui a pouco como aconteceu essa segunda chance para Davi. Mas sabe, antes que houvesse a segunda chance, e você viu isso na história de Jacó e na história dos irmãos de José, Deus precisou enviar uma repreensão. Deus tem um processo de cura quando nós pecamos. E esse processo de cura acontece no capítulo 12, lá no verso 9. O profeta Natã visita Davi, conta uma história para Davi, uma história supostamente fictícia, mas que ilustrava o ato dele. Davi, não percebendo que a história era sobre ele, se indigna contra o homem da história. E agora Natã diz para ele, verso 7, para você entender melhor. Disse Natã a Davi, tu és um homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor e também te dei a casa de Israel e Judá. 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Você acha que Deus foi duro com Davi? Mas Davi precisava disso. Às vezes, querido, Deus é duro conosco. Mas nós precisamos. Às vezes, quando você vem à igreja, você escuta um sermão que catuca você. Né? Desculpa a expressão jocosa, né? Põe o dedinho na ferida. Mas nós precisamos disso. Tem lugares, amados, em que você senta na igreja e você ouve Jesus é amor. Deus quer te salvar, aleluia, e você vai embora. Mas, querido, Deus não quer que você ouça só aquele amor. Deus quer que você saiba que Ele é justiça. Deus quer que você saiba que Ele quer transformar a sua vida. Deus quer que você saiba que Ele não quer que você continue sendo quem você tem sido até agora. Por melhor que você seja, ou por pior que você seja. Deus quer mudar a minha, a sua vida. E se for preciso uma dura repreensão para essa mudança vir, essa repreensão vai acontecer. Porque Deus tem processos de cura diferentes para pessoas diferentes. Sabe por que a repreensão para Davi foi tão dura? Porque Davi já estava empedernido. Davi não sentia mais aquilo que ele estava fazendo. Até o tempo em que ele mandou matar Urias, pôr Urias na frente da batalha para morrer, ele não percebeu que aquilo era pecado. A Bíblia não relata nenhum indício de arrependimento. Ele estava com o coração empedernido. Ah, querido, tem tanta gente nesse mundo que está com o coração empedernido. Eu tinha uma colega de trabalho que um dia eu fui falar de Deus para ela. Ela me disse, não me fale de Deus. Eu não quero ouvir. Você consegue imaginar alguém assim? Não me fale de Deus, eu não quero ouvir. Não me fale de Deus, eu não quero saber de Deus. Eu conheço uma pessoa na Bahia que disse, eu quero morrer agarradinha com o diabo. Se o diabo queimar, vou queimar junto com ele. Irmãos, misericórdia! Como alguém pode escolher uma coisa dessas? Lá em Deuteronômio 30, 15, 16, o Senhor diz, eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Querido, você quer viver? Você quer ser vitorioso? Você quer viver para sempre? A Bíblia te dá o caminho. Escolha a vida. Escolha Jesus. Escolha a salvação. É o único meio de você obter vitória, obter salvação, vida eterna. É escolher isso. Não dá para escolher o mundo e querer ir para o céu. Não dá para escolher as baladas, a promiscuidade, as drogas, o sexo livre e querer ir para o céu. Você não vai. Você só vai para o céu, para a habitação do Senhor, se você escolher o Senhor. Você e eu precisamos decidir. E Davi também precisava decidir. E Natã repreendeu a Davi de uma forma dura, contundente, incisiva, porque era necessário. Aliás, não Natã repreendeu a Davi, Deus repreendeu a Davi através de Natã.
E sabe, quando isso acontece, a sorte de Davi começa a mudar. Eu louvo o nome do Senhor quando Ele me repreende, quando Ele fala comigo, porque a minha sorte muda. Eu percebo o que eu preciso fazer para voltar para Ele. Quero fazer uma pergunta difícil para você, amado. Tem você andado longe de Deus? Tem você caminhado sem levar Deus em consideração? Vivido uma vida na qual Deus não faz parte? Feito planos nos quais Deus não está incluído? Tem você vivido a revelia de Deus, dando as costas para Deus? Ah, querido, aqui nessa igreja começa o caminho de volta. Aqui nessa igreja começa o caminho de volta para Deus, para a salvação. O caminho começa aqui, começa hoje, começa agora, se você quiser. Deus está abrindo uma estrada de retorno para você. Deus está abrindo uma estrada de vitória para você. Deus está abrindo uma estrada de salvação para você. Mas você precisa tomar a direção certa. Quando Davi é repreendido, lá no verso 13, ele imediatamente diz: pequei contra o Senhor. Agora Davi percebe onde ele estava. Sabe, querido, eu vou dizer uma coisa para você que vai ser dura, mas eu preciso dizer. Somente quando estamos no fundo do poço, nós percebemos que precisamos de Deus. Muitas vezes. Oxalá você não precise chegar lá para entender isso. Mas tem gente que só percebe que precisa de Deus quando está na lona, está no fundo do poço, quando virou lixo. Aí a pessoa percebe que precisa de Deus. Mas, querido, por que esperar tanto para perceber que você precisa de Deus? Por que esperar ir tão longe? Por que esperar cair tanto? Davi não precisava ter chegado onde chegou para reconhecer que precisava de Deus. Mas, infelizmente, o diabo o levou até esse lugar. Mas eu louvo o nome do Senhor, que quando o diabo te joga no chão, no fundo do poço, o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, vem e te ergue. Isaías fala: eu te sustento com a destra da minha justiça, aleluia. Não existe um buraco tão grande que o diabo possa te jogar, que Deus não possa te tirar de lá. Romanos 5,20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus sempre cobre todas as transgressões que você puder fazer, se você quiser. Porque Ele te ama tanto que Ele deixa você escolher isso ainda. Ele ainda permite que você escolha se você quer ou não ser salvo, se você quer ou não ser restaurado, se você quer ou não ser curado. Ele ainda permite que você escolha. Ah, querido, Davi escolheu a cura. Imagina Davi se prostrando ao chão, não se ajoelhando somente, se lançando ao chão e dizendo: eu pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Sabe por que Natã falou não morrerás? Porque o que Davi fez, ele era digno de morte. Davi merecia a morte pelo que ele fez. Mas Deus não permitiu que Davi morresse. Eu quero te dizer uma coisa. O nosso pecado, aquilo que nós já fizemos de ruim, nos torna dignos de morte também. Eu sou digno de morte, eu não presto, eu não valho nada. Mas um dia, Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário. E o sangue dele foi derramado no meu lugar, no teu lugar. E a morte que era minha, porque eu mereço morrer, ele morreu no meu lugar. E é por isso que eu estou vivo. Vivo fisicamente, vivo espiritualmente. Porque o Espírito que um dia se apossou de Davi, tem buscado se apossar de mim. E eu louvo o nome do Senhor por isso. O Espírito que um dia se apossou de Davi quer se apossar de você também. Mas você precisa permitir. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Davi se tornou conhecido, célebre por escrever vários cânticos, cuja letra ficou registrada na Bíblia, são os Salmos. E exatamente após Natã ter repreendido a Davi, Davi compôs um dos salmos mais profundos da Bíblia. Um dos salmos mais profundos que ele escreveu. Porque era a sua história de arrependimento. A sua vontade de dar a volta por cima, de voltar atrás. De consertar as coisas com Deus. Salmo 51, versos 10 a 12. Olha só as palavras que Davi emprega para descrever os seus sentimentos, a sua situação, a sua necessidade. E querido, talvez as palavras de Davi precisem ser as suas essa noite. Talvez você precise dizer isso para Deus também essa noite.
Salmo 51, a partir do verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Querido, Davi está pedindo para Deus um milagre. Sabe por quê? Porque para eu me tornar uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, é necessário um milagre. Porque de mim mesmo eu só faço o mal, eu só faço o que não presta. E querido, infelizmente você também é assim. Nós todos somos assim. Nós nascemos em pecado. Nascemos doentes espiritualmente. Só Cristo pode nos curar. E Davi, reconhecendo isso, ele pede: Senhor, me dá um novo coração. Me dá uma nova natureza, um novo caráter. Eu não quero ser mais esse lixo que eu me tornei. Eu não quero mais ser adúltero. Eu não quero mais ser assassino. Eu não quero mais ser mentiroso. Eu não quero mais ser covarde. Me transforma, Senhor. É isso que Davi estava dizendo. E quem sabe, querido, você precisa dizer para Deus algumas coisas desse tipo essa noite. Assim como eu também preciso. E sabe, é duro Deus nos confrontar dessa forma conosco mesmos. Mas faz parte da cura de Deus para nós. Você não veio a esta casa de oração para Deus dizer para você que você é um filhinho nota 10. Você veio a essa casa de oração porque Deus quer transformar a sua vida. Deus quer salvar você. E para que Deus salve você, Ele precisa mudar você. Você entende isso, amado? Deus não vai salvar você passando a mão na sua cabeça e dizendo que você está certinho em tudo que você faz. Deus vai apontar os seus erros e os meus. Mas faz parte da cura divina, Ele precisa fazer isso. E quando ele fez isso com Davi, Davi reconheceu que precisava de uma mudança. E ele pede ainda: não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já se sentiu perdido alguma vez? Você já esteve perdido alguma vez? Perdido fisicamente, sem saber em que lugar está ou para onde vai? Ou perdido espiritualmente? Você já se sentiu assim? Você já esteve assim? É horrível estar perdido. Quem já esteve sabe disso. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui a uma concentração muito grande da igreja com os meus pais. E na volta, eu me desgarrei deles e tomei um ônibus sozinho. Eu não tinha a menor ideia de onde eu ia chegar com aquele ônibus. E aí eu falei pro trocador: moço, eu estou perdido. E o trocador falou: desce no ponto final e espera que seus pais vão te achar. Mas ele falou para me confortar, porque ele não fazia a menor ideia como meus pais iam me achar. E eu fiquei lá sentadinho, no ponto final do ônibus, num banquinho, pensando: e agora? O que vai ser de mim? Como meus pais vão me achar aqui? Querido, é horrível estar perdido. É ruim estar perdido fisicamente. Mas é muito pior estar perdido espiritualmente. É muito pior estar perdido para sempre. E sabe, Deus não quer que você se perca. Lucas 19:10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E quem sabe eu estou falando nessa noite para alguém que chegou aqui perdido. Alguém que não sabia o que fazer da vida. Alguém que veio aqui, quem sabe, buscar a última esperança para resolver um problema, uma situação da qual não tem discernimento ou não sabe o que vai fazer. Querido, Deus não quer que você fique perdido. E por isso Ele trouxe você aqui. Porque aqui as pessoas são achadas. Aqui as pessoas são salvas. Aqui as pessoas são direcionadas. Aqui Deus mostra o caminho da salvação, da vitória e da vida eterna. E isso aconteceu com Davi. Quando Davi reconheceu que ele precisava de um milagre na vida dele, o milagre aconteceu na vida de Davi. Quando Natan fala: Deus perdoou o pecado de Davi, pode parecer estranho. Porque talvez você não perdoaria Davi, não é mesmo? Como pode um homem que foi ungido por Deus, de repente, adulterar, mandar matar o marido da mulher? Como assim? Eu não perdoaria esse homem. Ah, querido, talvez eu também não perdoaria, não. Mas Deus não pensa como Jair. Louvado seja Deus por isso. Deus tem uma misericórdia, uma graça que você não tem noção. Desculpa usar essa expressão, mas eu estou falando para jovens. Você não tem noção do tamanho do amor e da graça de Deus. Você não pode imaginar isso. É por isso que João escreve no seu evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira, porque não tinha como descrever dessa maneira. As palavras humanas não podem descrever como Deus nos ama, como Deus quer nos salvar. Se você fosse o único pecador que precisasse do sangue de Cristo,
Cristo viria à terra só por você. Sabia disso? Lá em Mateus diz que todos os cabelos da tua cabeça estão contados. Deus conhece cada lágrima que você derrama. Deus sabe quando você se assenta, quando você se levanta. O Salmo 139 diz que Deus conhecia você no ventre da sua mãe. Deus não veio salvar multidões, Deus veio salvar pessoas. Deus veio salvar você. Você entende isso? Essa semana de oração não foi feita para a igreja do Gracinda. Essa semana de oração foi feita para você. Eu não estou pregando para um grupo de pessoas, eu estou pregando para você. Você precisa de Deus e eu também. Davi precisava de Deus. E infelizmente ele caiu tanto para entender isso. Eu não quero que você passe pela experiência de Davi. Pela primeira experiência de Davi. Você não precisa ir tão longe. Você pode aceitar a Cristo agora. Você pode permitir que Ele toque a sua vida agora. Você pode ser restaurado, curado e salvo agora. Sem precisar tanta queda, tanto sofrimento. Eu quero te dizer, amado, que embora Deus perdoasse o pecado de Davi, ele teve consequências. Eu falei sobre isso ontem. Quando nós erramos, Deus permite que as consequências venham, porque elas são parte do processo de cura, do processo de educação de Deus. Se Deus retirasse a culpa e as consequências, nos sentiríamos livres para pecar de novo. Então Deus permite que as consequências do pecado de Davi viessem sobre ele, embora não a culpa. Sabe o que aconteceu com Davi? O filho que ele teve com Betseba no início, que ele teria com ela, morreu. Um de seus filhos, Amnon, estuprou sua meia-irmã Tamar. Outro de seus filhos, Absalão, matou Amnon, que havia estuprado Tamar. E por fim, Absalão se revoltou contra o pai, guerreou contra o pai e foi morto na guerra. Tudo isso consequência direta do adultério e do assassinato que Davi cometeu. Você acha que Deus foi duro com Davi? Não, não foi. Não porque Deus não amasse Davi, Deus amava Davi. E eu vou ler um texto para você, encerrando essa mensagem, que vai te provar isso. Deus nunca deixou de amar Davi. Mas era preciso que Davi experimentasse as consequências dos seus atos. Para ele saber que o pecado não vale a pena. Quero perguntar uma coisa para você, querido jovem. O que você tem feito da sua vida? Onde você tem ido? Você tem ido nas baladas? Tem ido curtir a vida? Tem ido beber, fumar, usar droga, transar? Desculpa as expressões, mas eu quero ser incisivo e contundente no que eu estou dizendo. O que você tem feito da sua vida? Saiba, querido, que tudo que você faz de bom ou ruim tem consequência. Deus perdoa o teu pecado, mas Deus não tira as consequências. Porque somente com as consequências, eu e você aprendemos que o pecado não vale a pena. O pecado de Davi não valeu a pena. Ele foi amaldiçoado 4 vezes mais por causa do que ele fez. Não valeu a pena. Ele já tinha várias mulheres em casa, porque tomaram a mulher de um soldado, por mais bonita que ele fosse. Não valeu a pena. Querido, o pecado nunca vale a pena, seja ele qual for. Seja do sexo ou do que for, o pecado não vale a pena. Você entende o que Deus está dizendo para você na sua palavra? Não vale a pena pecar. Talvez você fique satisfeito com o pecado por alguns momentos, mas você vai ter amargas consequências depois. Deus queria te poupar disso. Mas você precisa escolher. Você pode escolher a Deus ou o diabo, mas você não pode escolher as consequências disso. Gálatas 6 fala: aquilo que o homem ceifar, isso também ceifará. Concluindo, vamos abrir no primeiro livro de Reis, capítulo 8, onde você vai ler um verso surpreendente. Capítulo 9, perdão. Primeiro livro de Reis, capítulo 9. Enquanto você procura, eu quero lhe dizer que Davi não perdeu seu trono, continuou rei, apesar de todas as situações ruins que ele viveu. E quando ele morreu, seu filho Salomão ascendeu ao trono. E Deus falou com Salomão algumas coisas que nós vamos ler agora e que com certeza vão deixar você impressionado. 1 Reis capítulo 9, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, Davi tinha planejado construir um templo para Deus, mas Deus disse que Salomão faria isso. E depois que Salomão terminou de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, a sua própria casa, e tudo que te desejar designar a fazer, o Senhor tornou-lhe a aparecer-lhe e lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. 4.
Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade. Deixa eu parar a leitura. Você está entendendo o que esse verso está dizendo para você? Você entendeu o que a palavra de Deus disse agora? Deus considerou Davi um homem íntegro de coração e sincero? Sua Bíblia diz isso, assim como a minha diz? Isso está escrito na sua Bíblia. Sabe qual é o nome disso aqui, amado? Graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No momento em que Davi disse, pequei contra o Senhor, cria em mim um novo coração, me transforma, Senhor, me limpa, me liberta. Imediatamente, Deus apagou o pecado de Davi. Há um verso que diz que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. E tem até uma piada que eu gosto de contar, de um certo homem com pouca cultura, mas muito espiritual, que foi cortar o cabelo, e lá disseram para ele que o fundo do mar tinha 11 mil metros, e ele começou a gritar, glória, aleluia. Perguntaram por que, ele disse, porque os meus pecados estão 11 mil metros longe de mim. Eu quero te dizer que os seus pecados não estão só 11 mil metros longe de você, não, estão muito mais do que isso. O fundo do mar é apenas uma maneira de Deus tentar explicar para você o que Ele faz quando você se arrepende. Deus esquece de fato o que você fez. Deus te aceita de novo, como se você nunca houvesse pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ficha limpa, Ele apaga tudo. Você entende isso? Vou fazer uma pergunta difícil para você. Tem alguém que você precisa perdoar nessa noite? Você veio aqui com mágoa de alguém? Com rancor no coração de alguém? Outra coisa que eu quero te perguntar. Você sente que precisa do perdão de alguém? Você fez algo contra alguém que você sabe que precisaria pedir perdão? Querido, você está na presença do Deus do perdão. Do Deus da graça. Do Deus da segunda chance. Você entende porque essa semana tem esse nome? Davi tinha caído no mais fundo do poço. Já tinha chegado no fundo do poço, estava cavando mais um pouquinho. Mas Deus tirou ele de lá. Eu não sei em que poço você caiu, amado. Mas Deus hoje está tirando você de lá. Você crê? Deus está tirando você do poço. Deus está tirando você do pecado. Deus está te dando uma nova oportunidade, uma nova vida. Se andares como Davi, teu pai, em integridade de coração, em sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai. Antes do seu pecado, Davi tinha feito uma aliança com Deus. E Deus disse para ele, olha, não faltará sucessor da tua família sobre o trono. A tua descendência reinará para sempre sobre Israel. Mas Davi caiu, Davi pecou, Davi errou. E Deus não anulou a aliança que fez com Davi. Quando nós somos infiéis, quando nós erramos, Deus não deixa de nos amar. Sabia disso? Deus não deixa de te amar porque você fez besteira. Deus não deixa de te amar porque você caiu. Ele continua te amando. E te digo mais, Ele vai atrás de você, aonde você está. Ele te persegue com seu amor. Querido, não foram os cravos que mantiveram Jesus crucificado. Foi o amor que Ele tinha a mim e a você. Ele podia descer da cruz e ir embora. Mas Ele não fez isso, porque senão Jair teria que ir para lá. Se Cristo descesse da cruz, Jair seria crucificado. Porque os meus pecados o colocaram ali. Eu teria sido posto no madeiro no seu lugar. Você teria sido posto no madeiro no lugar de Jesus. Mas Ele foi para lá, derramou o seu sangue para te dar uma segunda chance. Nós vamos ouvir uma mensagem musical nesse momento. Enquanto essa mensagem é entoada, esse louvor é apresentado a Deus, eu quero fazer um desafio para você. Toda noite eu tenho feito hoje não seria diferente. Se você sente que precisa de uma segunda chance, se você acha que caiu, que fez muita besteira na vida, que errou muito, mas descobriu agora que Deus está dando uma segunda chance para você, está perdoando todo o mal que você fez, não tenha vergonha, vem orar conosco aqui na frente. Não precisa dizer para ninguém o que você fez, Deus sabe. Mas venha diante de Deus e fale, Senhor, eu pequei contra Ti, mas eu aceito o Teu perdão, eu aceito a Tua graça.
Não importa se foi o sexo, se foi outra coisa, não importa. Não importa a tua queda. Se você sente, se você acredita, se você descobriu hoje que Deus quer erguer você, quer te dar uma segunda chance, vem orar conosco aqui na frente. Eu estarei orando por você. Tantos sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem mar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube lhe encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E quantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera com os braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao seu Senhor, dizendo: te peço teu perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é o teu lugar. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera com os braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um
um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Amém. Senhor, nós ouvimos a tua voz essa noite dizendo: volta para casa, filho. Volta para mim, filho. Larga essa vida de pecado, larga essa vida que te destrói, que te acaba, que te lança no fundo do poço.